Imagine essa situação comigo. Você é um pai de família, você tem o seu carrinho e você vive viajando. Mas todas as vezes que você vai viajar, você tem um costume de não colocar o cinto, ou você não gosta, ou porque amassa a roupa, ou você coloca o cinto, mas as pessoas que estão dentro do teu carro não colocam o cinto. E para você é normal, você continua seguindo a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido ou como se nada fosse incorreto. Mas para pensar. Você continua fazendo a sua viagem, a primeira viagem não aconteceu nada de errado. Na segunda viagem também não aconteceu absolutamente nada de errado. Consequentemente, você continua achando que pode fazer, mesmo sendo errado, mas por não ter acontecido absolutamente nada, para você começa a se tornar uma coisa normal. Mas em determinado dia, você vai fazer uma viagem com a família e está nas mesmas condições, certo? Sem cinto ou até mesmo com mais pessoas do que o carro comporta. E em determinada curva, quando você faz a curva, você se depara com uma blitz. E qual é a primeira atitude que a gente tem? Corre todo mundo nessa carreira, coloca o cinto para que a gente não leve uma multa, não tenha nenhum tipo de problema. Todo mundo corre, coloca o cinto, colocou o cinto, deu certo. Chegou na blitz, o policial parou, olhou todo mundo ok, pegou tua habilitação, viu que estava todo mundo ok. Show de bola, você continuou a sua viagem. Esse susto pode te trazer uma reflexão já começando por aí, para que você mude o seu comportamento e pare de fazer o errado. Essa seria a primeira reflexão. Mas nem todos têm esse tipo de entendimento e param de agir incorretamente. E aí, uma outra situação. Você está dentro do carro, várias pessoas sem cinto, talvez você com cinto ou não, e com mais do que o carro pode comportar. Fez a curva, se depara com a blitz, a correria é a mesma. Todo mundo correndo para colocar o cinto, esconde o menino, bota nas pernas. É assim que geralmente acontece no Brasil. E aí a blitz te para e percebe que você está com excesso de passageiros e tem pessoas sem cinto. E aí você vai sofrer as consequências de uma decisão que você tomou, porque tudo é decisão. Quando você entra no carro e decide não colocar o cinto, você toma uma decisão sabendo que pode haver alguma consequência. E, inclusive, chegar a consequências fatais, como nós sabemos. E aí você é pego, certo? E você vai ter as consequências da decisão de não colocar o cinto ou de não, por ser o representante, o motorista, ter pedido para as pessoas colocarem o cinto de segurança. O cinto já fala tudo. Cinto de segurança. E aí a blitz te parou e, por não ter tomado a decisão correta, você vai ter ali as punições cabíveis pela sua falta de prudência, que pode ser a perda da habilitação, a perda do teu veículo e uma multa. Enquanto é isso, tá tudo bem. Mas pensa numa situação muito pior. Estão todos sem cinto, viajando e acontece um acidente e o teu carro capota. E aí? Pode vir a todos morrerem por conta de uma decisão errada. E você não pode parar e pensar, não, foi só um erro. Não é possível que esse erro vai me trazer consequências. Não, não é só um erro. Por que não é só um erro? Um erro é quando a gente não sabe o que é proibido e o que é permitido. Aí sim, você pode estar fazendo alguma coisa que você não sabe que é certo ou não. Mas quando você sabe que existe uma lei que te diz o que é proibido e o que é permitido, não, você decidiu descumprir a lei e por esse motivo vão haver consequências. É assim na vida do cristão. É igualzinho. Muitos estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Como se não houvesse o dia em que o homem voltará para julgar a todos e selecionar quem vai e quem não vai. É a blitz de Deus que vai acontecer. Só que a diferença é muito simples. Na blitz, como eu falei, você pode correr, colocar o cinto e dar tudo certo. Você pode, dia após dia, fazer várias viagens e não ter nenhum tipo de consequência. Mas quando Jesus voltar, não vai dar tempo de colocar o cinto. Não vai dar tempo de choramingar, dizendo para ele ter um pouco mais de paciência, de clemência, porque ele já está tendo. Ele já está te dando a oportunidade de cumprir as leis de Deus, que está dentro da palavra de Deus. Muitos estão na igreja no domingo, glória a Deus, é isso mesmo, pastor, sempre fazendo o certinho ali dentro da igreja nos domingos. Quando chega na segunda-feira, está agindo como quer, sem cumprir as leis que tem na palavra. E aí? Será que quando chegar o dia que Jesus voltar, vai dar tempo de colocar o cinto?
Vai dar tempo de ter um relacionamento com Deus ou de fazer aquilo que a palavra manda? Ou será que ele vai ouvir o meu clamor pedindo a ele para que ele tenha paciência ou que ele tenha piedade ou misericórdia, uma coisa que ele já está tendo? É isso que a gente precisa começar a refletir. Por quê? A própria palavra de Deus, em Mateus 24:36, nos diz que ele virá num piscar de olhos. Ninguém sabe o dia. Ninguém na terra, nem o próprio Jesus que esteve aqui sabe, nem os anjos. Só o nosso Pai, Deus, é que sabe qual será o dia em que ele virá. Será que a gente está se preparando para isso? Será que a gente está cumprindo as leis de Deus? E Deus é tão misericordioso que ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa decidir, sabendo que existe uma consequência, cumprir ou não. Assim como as leis dos homens. Você pode decidir em não colocar o cinto. E aí você ter a consequência de perder a sua habilitação, levar uma multa ou perder o seu veículo. Você descumpre sabendo que existe uma consequência. E aí precisa ser responsável pela consequência que virá. E bater no peito e dizer, foi uma decisão errada que eu tomei e agora eu preciso arcar com as consequências. E com Deus é a mesma coisa. Com as leis de Deus é a mesma coisa. A gente tem o livre-arbítrio de decidir se vai cumprir ou não. Ele é tão bondoso que nos deixa escolher, porém também terá uma consequência. E aí uma consequência que pelo menos eu não quero ter. Eu prefiro tentar todos os dias fazer o possível para cumprir todas as leis. É fácil? Não. E Deus sabe que não é fácil, mas tem gente que não está nem se esforçando para tentar chegar ao nível de maturidade que devemos ter. Tem gente que não faz nenhuma questão de se esforçar para, de fato, cumprir as leis. E Deus sabe, porque Ele sonda o nosso coração, nossa mente, todo o nosso interior. E a palavra que nos diz isso. Então Ele sabe daquilo que a gente vai falar antes da gente falar. Então tudo Ele está de olho. Então quando Jesus voltar não vai dar tempo. Por isso que a própria palavra em Mateus 24 no final diz que vai haver ranger de dentes, muito choro. Por quê? Muitos que estão levando a vida do jeito que acham que devem levar, no domingo eu estou ali, mas na segunda eu estou fofocando da vida do fulano. Estou invejando o carro novo que fulano comprou. Não estou praticando a palavra, estou vendo alguém passando fome, me pedindo ali, vendo que de fato é verdade. E às vezes eu tenho, mas eu não vou ali e faço uma boa ação. Eu não estou praticando, eu não estou aplicando aquilo que de fato deveria aplicar. Não é nenhuma questão de lei, é uma questão de princípios. Princípios morais que a gente precisa ter. Porque se nós estivéssemos numa situação de vulnerabilidade, queríamos que outras pessoas viessem nos ajudar. Por que a gente não ajuda o próximo? Por que a gente não pensa no próximo? Por que a gente não faz com o próximo aquilo que gostaria que fizessem conosco? Muitas vezes a gente é egoísta no sentido de ele não faz, eu não vou fazer. Aí ele me agride e eu vou revidar. Ele está falando mal de mim, eu vou falar mal dele. A gente faz tudo o contrário. Mas a gente precisa pelo menos se esforçar. Não é fácil e Deus sabe que não é fácil. Mas Jesus veio para nos ajudar, para morrer pelos nossos pecados, mas a gente precisa se esforçar para chegar ao nível de maturidade e receber a recompensa, ou ter aí a consequência da decisão de não fazer, de não aplicar as leis de Deus. É uma escolha, e para toda escolha existe uma consequência. E aí a gente precisa começar a refletir. Como é que a gente sabe o que tem que ser feito e como cumprir as leis de Deus? Assim como você vai montar um guarda-roupa, você tem um manual. Assim como você quer fazer uma viagem, você tem um Google Maps, por exemplo. Assim como você quer fazer qualquer coisa, tem um manual para que você siga as instruções e saiba como fazer. A Bíblia é o nosso manual. É ali que a gente vai entender o que é que Deus quer, quais as leis que devemos cumprir, como se comportar perante situações difíceis. Está tudo lá. É assim que a gente vai conseguir entender, inclusive, normas e dicas de como a gente se relacionar com Deus. Está tudo lá, a gente só precisa ler, entender e praticar. Se não praticar, não adianta. Então, precisamos começar a refletir a respeito disso. Com relação às leis dos homens, somos livres para decidir cumpri-las ou não. Mas cumpri-las tem reconhecimentos, tem benefícios sociais. E descumpri-las tem consequências, inclusive com a nossa própria vida. E as leis de Deus
é a mesma forma. Ele te dá o livre-arbítrio para você decidir se quer cumpri-las ou não. Porém, cumprindo, existem recompensas. Descumprindo, existem consequências. É uma escolha que a gente precisa fazer todos os dias. E não tem desculpas para não sei o que fazer e como fazer. Existe um manual para saber. Existe a lei para saber. E não adianta se eximir da culpa e dizer que foi um erro. Não existe erro. Nesse caso, não existe erro, porque sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E aí, quando a gente faz o que é errado, a gente está pecando. Ponto. Mas Deus está lá com toda a misericórdia para nos abençoar, para nos perdoar, mas Ele quer saber se a gente de fato está disposto a mudar ou não. Ser convencido é saber que Deus existe, e ser convertido é fazer aquilo que de fato vai te aproximar de Deus. É mudar completamente a rota. É deixar de fazer aquilo que fazia que era errado e começar a fazer aquilo que é certo, o que está na palavra. E a gente precisa se santificar todos os dias. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas é necessário tentar todos os dias. E com o coração inclinado para Deus, Ele vai nos ajudar. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor continue nos dando discernimento espiritual, força para cumprir todas as tuas leis, pois o Senhor mesmo sabe que é difícil, mas o Senhor pode nos ajudar se estivermos de fato interessados em cumprir as tuas leis. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas melhores, nos capacita a cumprir tudo à risca, para que possamos nos aproximar ainda mais de Ti. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço, para honrar, louvar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal. Estou trazendo uma abordagem completamente diferente. Se você tem aprendido, deixa nos comentários. E aquilo que você também tem aprendido com Deus, deixa nos comentários para que a gente possa juntos crescer e nos tornarmos as pessoas que fomos criados para ser. Lembrando que todos os domingos às 10 horas da manhã, se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito e ativa as notificações para receber o conteúdo que chega todo domingo novinho. Fica com Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.